do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo ao canal do Gabriel Ribeiro, otimista. E pessoal, no vídeo de hoje eu quero dizer a todos que eu acabei não fazendo esse vídeo da terça geológica na semana passada, porque nos últimos dias eu acabei passando mal, eu acabei pegando virose, mas graças a Deus eu já estou curado, já estou bem. Então era para ter saído mais vídeos na semana passada, mas eles só vão realmente voltar a serem feitos agora. E na terça geológica de hoje eu escolhi para falar sobre São Paulo de Tarso, um santo extremamente importante para a história do cristianismo, para a história da Santa Igreja Católica, já que ele foi responsável pela conversão de milhões de pessoas e também ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior evangelista e o maior apologista cristão de todos os tempos. Bem, São Paulo de Tarso, ele nasceu, apesar dele ter esse nome, ele nasceu com o nome de Saulo. E ele nasceu em Tarso, no ano 5 depois de Cristo. E essa cidade, né, Tarso, ela fica na Cilícia, quer dizer, ficava, né, porque ela não existe mais. E ele nasceu em uma família judia. Porém, ele tinha cidadania romana, já que a Cilícia, ela era de uma cidade romana, né, de uma província romana. E a cidade a qual ele cresceu era uma cidade bastante tumultuosa e também de uma influência muito grande. Lá era um grande centro de intelectuais e também de comerciantes. Então ele cresceu no meio de pessoas muito influentes e muito importantes. E para ajudar ainda mais na sua história, seu pai era rabino e ele era sim um homem de bastante influência, tal como todos os outros rabinos da época. E graças a isso também ele foi desde muito criança educado na fé judia. E ele, muito novo, já aprendeu a ler e escrever. Inclusive, com o decorrer da vida, ele viria a se tornar um grande poliglota. Ele gostava muito de estudar línguas e tal, e ele era bastante adepto desse estudo. E para ajudar ainda mais no seu estudo, ele foi enviado pela sua família a Jerusalém, quando ele era ainda adolescente, para ele estudar ainda mais a própria fé e também os próprios costumes. E ele foi ensinado pelo rabino Rabban Galabiel, que ele era um grande educador e um grande rabino da época, de muita influência. E ele foi educado, então, desde jovem, para, assim como seu pai, também tornar-se rabino. E então ele era um homem que ele tinha muito interesse na religião, ele realmente queria dedicar a sua vida exclusivamente a isso, e os seus estudos, eles foram muito importantes. E ele era um homem, sim, bastante erudito e bastante culto. Ele conhecia bem as Sagradas Escrituras e também ele conhecia bem muitos filósofos e outros pensadores da época. E quando ele acabou concluindo seus estudos, após 5 anos sendo educado pelo rabino, ele voltou para sua cidade natal e já formado como rabino, e ele passou a exercer seu cargo lá na sua cidade ao lado do seu pai. Só que nessa época, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já havia sido crucificado, já havia sido ressuscitado, e o cristianismo, ele estava assim muito famoso na época. Ele estava começando a se espalhar para as cidades mais vizinhas e tal, e o boato da sua ressurreição já estava realmente começando a se espalhar entre as pessoas. E na época já havia milhares de cristãos. Só que, obviamente, eles eram extremamente mal vistos, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. E Saulo, ele tinha um ódio profundo do cristianismo. Ele tinha um preconceito absurdo contra os cristãos e ele acreditava ser uma heresia gravíssima. E ele, ainda bem jovem, havia jurado destruir tal fé, porque ele acreditava que isso era uma abominação para a alma. Então, ele, como rabino, ele fazia de tudo para perseguir os cristãos. Ele, mal ao ver um, ele já o entregava
à prisão e às vezes até à morte. Sim, São Paulo de Tarso, o homem que hoje é um dos maiores cristãos de todos os tempos. Em seu passado, antes de se converter, ele foi responsável pela morte de vários cristãos. Então olha que conversão avassaladora, porque se vocês viram, né, não sei se vocês viram, só que semana passada eu fiz uma publicação sobre Santo Agostinho, e ele já é conhecido pela sua conversão belíssima. A história de vida de Santo Agostinho ela é muito bela, especialmente pela sua conversão, porque ele passou vários anos sendo um herege, sendo um pecador avassalador, e ele se converteu e se tornou um dos maiores cristãos de todos os tempos e também um dos maiores pensadores de todos os tempos. Só que acredito eu que uma conversão ainda mais bela e ainda mais gloriosa foi a de São Paulo de Tarso, porque ele era um assassino de cristãos e ele viria a se tornar um. Ele foi de perseguidor a perseguido. E a sua fama como perseguidor de cristãos havia se espalhado tanto, ele era alguém que tinha um ódio tão grande contra o cristianismo, que ele começou a ser muito respeitado até mesmo pelo sumo sacerdote judeu, e a sua posição como rabino passou a ser ainda mais elevada. E ele já era um homem, sim, bastante rico, bastante influente, bastante respeitado por todos. E especialmente ele era muito temido pelos cristãos. Os apóstolos de Jesus, eles conheciam bem a índole de Saulo e eles o temiam bastante, porque eles sabiam da sua raiva e eles sabiam que ele era realmente um homem que ele não tolerava de maneira nenhuma a fé cristã. Porém, tudo mudou com um episódio que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 9, no qual está escrito o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E bem, nós não sabemos o porquê exatamente nosso Senhor Jesus Cristo se revelou a São Paulo de Tarso. Na verdade, tem várias teorias teológicas acerca disso, só que nós podemos concluir que essa visão que São Paulo ele teve de nosso Senhor Jesus Cristo, ele acabou contemplando toda a grandeza de Deus por alguns segundos. São Tomás de Aquino ele diz que nesse momento São Paulo de Tarso ele viu com os olhos da alma a essência divina. Ele acabou contemplando por alguns segundos e com essa revelação ele acabou sim obtendo bastante conhecimento acerca de Deus e muito mais do que ele tinha anteriormente, né? Que ele acabou obtendo com os seus estudos, com esses pouquíssimos segundos que ele teve, né, nessa contemplação, ele já obteve um conhecimento de Deus extremamente superior a tudo que ele já havia aprendido durante a vida inteira. Então, obviamente, né, isso já foi o suficiente para ele querer realmente buscar profundamente ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou em Damasco, ele foi atendido por Santo Ananias. Este, por sua vez, ele já havia recebido a mensagem do Senhor de que Saulo logo chegaria a Damasco e que ele teria que o atender,
porque ele logo viria se converter profundamente. E lá ele recebeu grandes conselhos de Santo Ananias, e também foi com ele que ele aprendeu as primeiras coisas sobre a doutrina cristã. Ele foi batizado por ele e agora ele viria receber um novo nome, o nome de sua conversão, Paulo. Então, ele passou a ser conhecido por todos como esse novo nome. Porém, ele não foi muito bem visto, nem pelos cristãos e muito menos pelos judeus. Assim que ele se converteu e foi batizado, ele voltou a Jerusalém. Só que agora ele havia abandonado a sua posição como rabino e também ele já não mais se assumia como um puro judeu. Ele agora era um cristão convertido verdadeiramente para nosso Senhor Jesus Cristo e queria agora se dedicar unicamente a espalhar o evangelho pelo mundo. Só que em Jerusalém ele foi extremamente odiado e perseguido pelos judeus porque ele passou a ser visto como um traidor e muitos também passaram a ver ele como um louco. Porque como podia alguém que antes era um assassino ferrenho de cristãos, agora, do dia para a noite, se tornar um? Então, obviamente, os rabinos e os outros fariseus passaram a ter um ódio profundo de Paulo, e muitos até mesmo estavam planejando a sua morte. Só que os cristãos também não receberam muito bem São Paulo, já que eles desconfiavam muito da sua conversão. Eles achavam que São Paulo estava mentindo e que ele queria apenas se infiltrar lá dentro para receber algumas informações e tal. Só que o primeiro amigo que ele acabou tendo entre os apóstolos foi São Barnabé. Exatamente, São Barnabé, que ele foi um homem que conheceu Jesus pessoalmente. Ele foi o primeiro amigo, né, entre os apóstolos. Ele foi o primeiro amigo de São Paulo e os dois continuaram sim sendo muito amigos realmente muito íntimos pela vida inteira. E foi justamente o próprio São Barnabé que confiou em São Paulo, acreditou na sua conversão e o apresentou aos outros apóstolos e os confirmou que ele era confiável. Então foi nessa época que ele conheceu os próprios apóstolos de Jesus, São Pedro, São João, Santo André, enfim, entre outros. E então, com os apóstolos, ele começou a conhecer ainda mais a doutrina cristã. Os apóstolos começaram a contar para ele algumas passagens da vida de Jesus, seus ensinamentos e também a finalidade da doutrina cristã. Eles passaram a explicar pouco a pouco para ele. Inclusive isso era algo curioso, porque a grande maioria dos apóstolos eles eram de homens bastante simples, que não haviam recebido muita educação em vida. Na verdade, entre os apóstolos, os dois que haviam recebido mais educação era São Mateus, afinal ele era um cobrador de impostos, então ele tinha que conhecer bastante sobre finanças e também sobre economia, e também Judas Iscariotes, já que ele era um homem que ele cuidava das finanças entre os apóstolos, então ele também tinha bastante conhecimento sobre isso. E São Paulo de Tarso, entre os atuais apóstolos, ele era o mais erudito, ele era até mesmo mais culto, mais erudito do que o próprio São Mateus, porque ele foi educado a vida inteira, ele foi estudado, né, desde muito jovem. E ele, que era justamente o mais erudito de todos, ele agora passou a ser o menor entre os apóstolos, porque ele agora era o mais novo, o menos experiente, o novato, e ele passou então a receber a aula dos apóstolos, a realmente receber os ensinamentos deles. Então ele, que antes era um mestre, passou agora a virar aluno. E depois de ter recebido bastante conhecimento acerca da doutrina cristã e também de conhecer a hierarquia eclesiástica, os ritos católicos e tal, agora sua maior preocupação era espalhar o evangelho pelo mundo. E ele queria arranjar uma forma de como é que ele poderia ensinar as pessoas sobre a doutrina cristã, como que as pessoas poderiam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, como que elas poderiam se converter a Ele. Essa era agora a sua maior preocupação. Ele acabou desenvolvendo um excelente método, que ele, quando ia para uma nova cidade, para uma nova região, ele primeiro ia para os lugares mais povoados, os centros e tal, porque era onde se reunia mais e mais pessoas,
E lá ele sabia que espalhando o evangelho nos centros, ele sabia que pouco a pouco a palavra de Deus viria também a ser espalhada pelos outros cantos da cidade. Então, dos lugares mais tumultuados viriam a se espalhar para os lugares mais vazios, né? Os lugares mais de interior, que não tinham tantas pessoas assim. E era exatamente isso que ele fez. São Paulo de Tarso ele foi justamente o maior evangelista de todos os tempos, porque ele viajou por cerca de 15 mil quilômetros ao longo de 14 anos, justamente para espalhar o evangelho pelo mundo todo. Ele não ia nessas viagens para se divertir, para passar as férias. Ele ia para cumprir o seu trabalho, que era uma missão divina, espalhar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele viajou por Efésio, Colossos, Galácia, Corinto, Tessalônica, Atenas, Filipos, Macedônia, Jerusalém, Roma e entre tantas outras cidades. E em todas elas ele chamou muita atenção. Ele pregava nas ruas, nas praças, sinagogas, templos e portos. E as pessoas que iam e vinham ficavam encantadas com o que ele falava sobre nosso Senhor Jesus Cristo e sobre as lições de vida que ele dava. E agora ele passou a ser visto como uma ameaça pelos judeus e pelos romanos. Ele passou a ser visto como a grande porta-voz do cristianismo e também passou a ser considerado o apóstolo mais conhecido, já que seu nome passou a ser muito comentado pelas pessoas e muitos diziam ter se convertido justamente por conta dele. E graças a isso, em muitas dessas viagens, ele foi bastante perseguido, ele foi expulso de muitas cidades, ameaçado de morte em muitas delas, quase morreu em várias delas. Inclusive ele foi por mais de uma vez preso, justamente por pregar o evangelho. Em muitas dessas viagens, ele acabou tendo que comparecer em vários tribunais e vários julgamentos. Ele também foi bastante vezes condenado a açoitamentos e também ele passou bastante tempo na cadeia. E foi nesse período que ele escreveu muitas de suas cartas. Pois é, as famosas cartas paulinas, que compõem mais de 70% do Novo Testamento e que, segundo São Tomás de Aquino, são o melhor caminho para se refletir acerca do que realmente é o cristianismo. As cartas de São Paulo, elas são uma grande consolação. Elas são realmente um caminho muito bom para se entender a doutrina cristã e mostra realmente a profunda sabedoria e resiliência de São Paulo, porque mesmo estando preso em condições miseráveis, ele se mostrava bastante sábio e bastante calmo, se preocupando acima de tudo em ensinar aos outros o que nosso Senhor Jesus Cristo tanto pregou e tanto ensinou. Em muitas dessas cadeias, né, desse tempo que ele passou na prisão, ele foi acompanhado, né, de outro apóstolo que era São Lucas, que, né, ele era o famoso evangelista e que também ele que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele era um discípulo de São Paulo, aprendeu muitas coisas com ele e o admirava muito. Inclusive, isso mostra bastante sobre a personalidade de São Paulo, já que tem vários boatos que dizem que no início de sua conversão ele era um homem bastante irritado, que era muito impaciente, só que com o tempo ele acabou aprendendo as várias lições do amor, aprendeu a virtude da temperança e graças a isso, aos poucos, ele se tornava um homem cada vez mais e mais calmo, mais e mais prudente e mais justo. Ele viu os outros apóstolos como seus irmãos e também ele viu seus discípulos como filhos. E isso mostra que ele era realmente um grande cristão, um homem muito santo, já que ele entendeu profundamente sobre a essência do amor. A carta que ele escreveu sobre o hino do amor é com certeza a maior reflexão que existe sobre esse sentimento e sobre essa grande virtude. E talvez foi justamente por conta de todo esse amor que São Paulo de Tarso tinha, esse amor que ele tinha pelos outros e, acima de tudo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que o levou ao seu fim. São Paulo de Tarso ele foi condenado à morte a mando do imperador de Roma, o cruel imperador Nero. Ele foi condenado à morte por decapitação. Ele foi morto, martirizado no ano 67 depois de Cristo. Ele é um grande exemplo de um homem que espalhou a palavra de Deus. E para todos os apóstolos que existem no mundo de hoje, para todos os evangelistas, para todos os catequistas, ele é o exemplo máximo de como ensinar a doutrina cristã. São Paulo de Tarso, rogai por nós. Amém.